A lei judaica diz que judeu é aquele que nasceu de uma ventre de uma mãe judia. A única prova que a gente tem que a herança é matrilinear é porque todos os costumes que a gente tem, que é a parte cultural, é transferida de mãe para filho, de mãe para avó, e tem sido assim, pelo menos na minha família, há 300 anos, em outras famílias, que a minha família aceita casamento, porque a família é muito endogâmica, só aceita. Uma pergunta. Se uma dessas famílias, nesses 300 anos, adotou uma criança, como que é feito aqui, na minha comunidade aqui, tem várias famílias que, por N razões, adotaram crianças, foram criados como judeus. O halakha não considera eles judeus ou judias e eles não vão fazer um processo de conversão. A gente quer um retorno, a gente não quer conversão. Eu falo por mim e falo pelas pessoas que eu conheço. E retorno como era feito. Nós somos descendentes, oralmente e pelos documentos, nossos sobrenomes são portugueses. É uma prova histórica que nós somos de Portugal. Então, os judeus portugueses, a gente quer essa herança, a gente quer voltar para esse judaísmo. Ok. Né? Ou seja, o contato primário e o mais importante é com um órgão de Israel ou dos Estados Unidos, eu acho que Israel seria melhor, que eles vão formalizar esse processo. E é muito importante, Luciano, você dos dois lados, não deixar que o nome desse processo complica isso. E no final do dia você não precisa de uma aprovação de quem você é. Você sabe quem você é. Mas a questão é não se você é judeu ou não é judeu. Você não me perguntou isso. Você me perguntou como ser aceito na comunidade mundial ortodoxa. Eu entendo alguém que vai usar uma outra linguagem porque não está usando o coração, está simplesmente pegando a lente da halakha. A tua mãe é judia, sim ou não? Você não tem certeza? Então, conversão de dúvida. Que seja assim. Eu acho que isso não pode, eu acho que parte do objetivo teu é para tentar passar por cima desta palavra, importantíssimo para vocês, não minimizando isso, e para vocês não se ofenderem de uma palavra que talvez vai ser insensível emocionalmente, mas vai ser uma maneira, não tem na lei, infelizmente, os anossim é uma história triste. Então, quando Deus deu a Torá, Ele não escreveu uma lei especial para os anossim. Então, a gente aplica retorno ou conversão. Chama de retorno, deixa que um outro chama de uma conversão de dúvida. No final do dia, é o mesmo processo. O retorno, no final do dia, é alguém que quer praticar o judaísmo. Então, no final do dia, é a mesma coisa. Você entendeu? Uhum. Eu sou uma pessoa religiosa do meu jeito, não... Entende? Entendo, você tem a sua religiosidade. Eu sigo o que o Maimônides fez, o que ele está lá, o que ele marcou lá. Todos aqueles princípios que ele marcou lá, eu acredito naquilo. Porque para mim não é uma religião externa. O judaísmo eu não precisei... Quando você converte, é que você tinha uma crença anterior e você substitui por outra. Eu não tive crença anterior. Eu toda a vida cria aqui naquilo. Eu acreditava que tinha um Deus único, que esse Deus era imaterial, que vinha uma Mashiach. Eu acreditava tudo isso. Agora só faltava dar o nome dessa crença judaísmo. Você pode chamar de huguenote, que foi. Eu acreditava naquilo. Por coincidência, é exatamente o que o Maimônides acreditava. Isso me bate. Para mim é ótimo. Parte religiosa você Tá. vive bem, independente de reconhecimento ortodoxo ou não. É porque a coisa que começa do judaísmo não é catolicismo, não tem uma autoridade central. O judaísmo, aliás, é coisa errada a gente falar o judaísmo. É plural. É o seguinte, você tem uma situação idealizada e você acredita que o mundo gira em torno dessa situação idealizada. E não é assim. O judeu é igualzinho a todos os povos da terra. É uma religião. Se você levar a sério, ótimo. Se não, aí você vê placa aqui
aqui na hebraica, estava dizendo assim, tome conta das suas coisas, das suas pertences, quer dizer que tem gente que furta. É um povo igualzinho aos outros, não tem nenhum problema. Agora, o que diferencia é essa ligação com a religião, essa ligação com Deus. Tá ficando mais confuso, Luciano? É, um outro ponto de vista, né? Um outro ponto de vista, mais um. Mais um. É porque, olha, essa semana tem entrevistados rabinos, um sempre diz uma coisa, outro diz outra. São Que todas rabino as você linhas falou? ortodoxas. Você falou? O Daniel Tuito, que é do Bnei Akiva, Tá. o Abraham Sajak, que é filho Zayak. Tá, esse tem formação, Que é acho que do Beit Bet Rabat. do Finício, Isso. e vou encontrar o outro que é Sami Pinto. Tá, esse é Aí mais agora um vendo a educador. sua opinião, e a minha opinião está se formando a partir disso também. Então, eu acho que você vai formar a convicção através da conversa com as pessoas. Isso. Você começar a conversar, não só com rabinos, mas conversando com gente comum mesmo. Aí que você vai formar a sua convicção, como é que essas pessoas têm o dia a dia, o que é que elas fazem. Aí que você tem a sua convicção, e aí você vai pegar o seu caminho. Bom, então, agora a gente vai se encontrar com a professora Anita Novinsky, que é a maior autoridade em Inquisição aqui no Brasil e uma grande incentivadora desse retorno também, e a primeira pessoa no Brasil que começou a estudar a história dos cristãos novos. É uma pessoa importante e a gente vai conhecê-la agora, pela primeira vez. Professora, Olá. Você vai bem? Então, muito Como vai? prazer, viu? Tudo bom? Muito prazer. Olha, Luciano, esse aqui é um grupo que faz estudos sobre o marranismo. Ah, é? É. O Luciano é Pois eu médico. sou o objeto de estudo de você. Ele é médico e ele é marrano. É marrano. Ex-ma. O que você diz? Ex-marrano? Ex-ma. Mas você agora conta pra nós um pouco da sua. Ah, não vai filmar eu desse jeito assim. Que é isso? Deixa eu me arrumar um pouco. Então, o Luciano vai contar pra gente um pouco. Nós estudamos o marranismo, né? E você vai agora temos um exemplo na praxis. Vivo. Uma coisa legal que acho que os estudiosos têm que pegar é o vocabulário. Se você for estudar, você tem que estudar o vocabulário das famílias marranas. Por exemplo, eles dizem assim, que eu acho que o vocabulário você descobre muita coisa. Por exemplo, ele diz assim, existe uma diferença entre religião e a prática religiosa que ele tem em casa. Então, a prática religiosa ele chama a lei, a minha lei. E quando ele fala de religião, ele não, religião é coisa para padre, é coisa para igreja. Então, ele diferencia. Lei é a sua lei, é a lei da família, é a lei do costume familiar. Olha. Vão muito pouco à igreja, muito pouco, vai uma vez por Mas ano. sua mãe é batizada. Minha mãe é batizada, eu fui batizado. Né? Você também foi batizada. Fui batizado, quem não foi? Qual o marrano que não foi? É, né? É. Que Então, interessante. mas, porque o que é ser marrano? Ser marrano é justamente ser isso, é ser judeu, é ser Batizado. judeu por dentro Eu por dentro. e católico por fora. Né? Né? É uma proforma. Você vai na igreja para mostrar aquela sociedade onde você vive que você é católico. Para cumprimento do mundo. Somente. É o que conversa. Mas em casa é diferente. Né? Para se inserir socialmente, né, Luciano? Então, a gente, assim, existe... Se você ver, a gente tem 500 anos de conversão forçada. Mais de 500, né? Pouco mais de 500. Então, o judaísmo, ele passou até o século XVIII. Até o século XVIII era bem consciente. Só na última visitação da Inquisição, lá na Paraíba, os grandes centros eram quem? Minas, Bahia, Rio de Janeiro, né? Pernambuco. A Paraíba era ninguém lá na história. Mas na segunda visitação, o maior número de pessoas denunciadas foi na Paraíba. Então como é que num estadozinho desse tamanho, que tem uma população pequena, tem mais gente denunciada do que em Minas, que era onde todo mundo estava indo, atrás do ouro, atrás do ouro. Então por que a Paraíba tem essa característica? Porque lá tem muito cristão novo, muito marrano.